número de denúncias de erros médicos cresceu no Brasil nos últimos anos. Alguns parentes de pacientes que tiveram problemas em decorrência de atendimento médico levam muito tempo para provar que foram vítimas de erros. E nem sempre conseguem. Na maioria dos casos, os médicos, enfermeiros e hospitais acusados são considerados inocentes para a justiça. Quando não está no trabalho, seu Odair se desdobra nos cuidados da casa. Ele é pai, mãe e enfermeiro há 7 anos, desde que a mulher entrou em coma. Ivone sofreu uma parada cardíaca durante uma cirurgia e parou de andar e falar. Dos programas em família, restam apenas as lembranças em fotografias. Tudo o que seu Odair busca agora é a punição dos responsáveis. Não pode alguém cometer um ato desse contra um ser humano e sair do outro lado como se nada aconteceu. Eu tenho certeza que chega o Dia das Mães, esse médico senta na mesa com os filhos apresentando aqui tua mãe. Eu sei que chega o Natal, esses filhos encontram uma mãe em torno de uma mesa, saboreando aquilo que a mãe preparou. Eu não tenho esse privilégio. Meus filhos não têm mais esse direito. O número de denúncias contra práticas médicas aumentou muito nos últimos tempos, principalmente porque a população está bem mais informada dos seus direitos. Mesmo assim, um levantamento feito pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo e um órgão de defesa do consumidor mostrou que a maioria dos réus, entre médicos e hospitais, é absolvida pela Justiça. O levantamento foi feito entre 2000 e 2004, nos casos de erros médicos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 353 processos, 65% dos réus foram inocentados. Uma outra pesquisa feita no Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal entre 2004 e 2006 confirma o número. 66,3% das decisões são favoráveis aos réus. Para a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, falta preparo técnico da Justiça para avaliar os casos. Uma das soluções para as questões de perícia e de dificuldade de avaliação de vários casos, inclusive médicos, pelos juízes, é que se constitua um corpo técnico no Poder Judiciário que auxilie os juízes, né? Mas, por enquanto, o que existe é que o juiz nomeia um perito de sua confiança. Para conversar sobre julgamentos de casos envolvendo erros médicos, recebemos aqui no estúdio do Jornal da Gazeta em São Paulo o desembargador Nelson Henrique Calandra, vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados. Muito obrigada por o senhor estar aqui. Então, o que se observa é que há um crescimento do uso do direito de recorrer à justiça quando o cidadão se entende vítima de erro médico. A minha primeira indagação é se os juízes têm o preparo suficiente e adequado para julgar se um caso é passivo dessa acusação de erro ou não. Veja, nós normalmente estamos preparados para julgar qualquer caso, não é? E se vem um caso de erro médico, nós vamos nos aprofundar nos estudos. Este é um livro que um colega nosso, o Rui Stocco, preparou sobre responsabilidade civil, aonde quase metade desse livro aqui é sobre erro médico, doutrina estrangeira, doutrina brasileira e os julgados que ocorreram nesses casos. Eu mesmo tive a oportunidade de julgar no tribunal recurso derivado de erro médico. Sentença que não havia acolhido, o tribunal acabou condenando o médico por esse erro. Problemas ligados à anestesia, problemas ligados à falta do profissional no momento de uma cirurgia. Então, o judiciário está preparado sim, e quando nós não conhecemos tecnicamente em profundidade um assunto, nós nomeamos um perito, cada parte pode nomear um assistente. E se a pessoa é pobre, e se há um indício sério de que ela tem razão naquilo que ela está reclamando, o juiz inverte o ônus da prova. Então é o próprio médico que tem que provar que não concorreu para aquele dano. E é preciso também lembrar
que nas cirurgias meramente estéticas, que são cirurgias de resultado, que é o grande contingente que acaba vindo ao judiciário, nós temos, o médico é que tem que provar que não foi culpado por aquele dano sofrido. Artistas já faleceram em intervenções cirúrgicas de ordem estética, a justiça condenou esses profissionais porque houve erro médico. Então, o judiciário, não há falha da justiça, não é por isso que o médico não é condenado. Agora, doutor Calandra, a nossa reportagem mostrou que, em média, 65% dos médicos denunciados foram inocentados. Isso passa uma ideia de que nem poucos são condenados. Então, a indagação, são improcedentes essas ações? Realmente, se alguém, vamos dizer, se nós tivéssemos 100% de condenação, com certeza o judiciário estaria errado, não é? 65% me parece um índice bem realista diante da situação do país, não é? Nós temos um grande número de faculdades de medicina. Quem conhece o atendimento à saúde pública nas periferias, nos grandes hospitais, sabe de toda a dificuldade material que ali existe, e nós não podemos pura e simplesmente condenar por condenar, para mostrar para a população que nós estamos dando uma resposta condenatória. Muitas vezes nós temos que absolver, porque não há prova de que aquele médico errou, porque a vida é realmente finita. E as atividades de intervenção cirúrgica, muitas vezes elas produzem algumas lesões, às vezes produzem algum resultado. Eu mesmo fui quase vítima de um erro médico. Mas quando o senhor diz a vida é finita, sabe que impressão que ficou para mim? Que a gente vai morrer mesmo qualquer hora, que seria isso que o senhor está dizendo. Veja, há situações de extremo risco. Eu sofri um acidente e fiquei 4 horas com hemorragia interna sem socorro médico. Quando eu cheguei no hospital, eu já tinha tido 5 paradas cardíacas. Então eu fui salvo realmente por uma intervenção e graças a eu era muito jovem, muito forte, consegui sobreviver. Mas não fosse aquele atendimento médico, exatamente no momento que eu entrei no hospital, eu teria falecido porque eu já vim num quadro de abdômen agudo com 5 paradas cardiorrespiratórias. O senhor teve sorte, porque tem gente que não tem a mesma sorte. E acaba falecendo.